Eu, até agora, estou incrédulo de como a perda de uma bolinha se tornou um dos plots mais bem executados de Bob Esponja. Povo da Terra e do Mar, a 16ª temporada de Bob Esponja chegou e trouxe consigo alguns episódios com temática assustadora para esse Halloween, como The Creepy Crab, um episódio centrado no Nosferatu e Slap, ou The Haunted Bucket, um episódio especial Dia das Bruxas de 15 minutos. E por causa da duração desse especial, tivemos um curta de 6 minutos que veio logo após ele, chamado Go Fetch, um episódio feito 100% em CGI, mas não se espante, porque apesar das últimas experiências que tivemos com CG em Bob Esponja, o resultado desse curta foi para um lado extremamente contrário. Lembrando, este vídeo terão spoilers do episódio Go Fetch, que apesar de não serem avassaladores, ainda podem incomodar algumas pessoas. Mas se quiser assistir ao episódio, ele pode ser encontrado facilmente na internet, porque até os próprios produtores publicaram ele no Twitter. Mas vamos lá. O episódio Go Fetch começa com um tarot card animado e tridimensional, bem diferente dos episódios ocasionais. Inclusive, apesar desse curta ser feito quase que completamente em CGI, esse logotipo do início foi feito de forma prática pelo queridíssimo Nick Jennings. Nick Jennings esteve presente como diretor de arte em Bob Esponja da primeira até a 4ª temporada do desenho, e ter esse retorno dele nesse curta especial é fantástico! Além do título prático, ele também ficou responsável pelos Color Keys, que basicamente estabelece a paleta de cores e o mood das cenas que aparecem no episódio. Só que o Nick Jennings não foi o único artista clássico de Bob Esponja a retornar para esse episódio, já que o Carl Greenblatt, ou C.H. Greenblatt, escritor e artista de storyboard das primeiras temporadas de Bob Esponja, também retornou depois de 20 anos. E você não sabe quem é C.H. Greenblatt? Bom, além de ter sido artista de storyboard das primeiras temporadas de Bob Esponja e a voz do gerente Carl no episódio A Venda da 4ª temporada, The less you know, Eugene, the better. ele é simplesmente o criador do desenho animado Chowder. Você já deve ter ouvido falar, é um dos grandes sucessos da Cartoon Network. E claro, eu não poderia deixar de mencionar o artista que encabeçou esse curta, Adam Paloyan. Apesar dele ter começado como artista de storyboard somente na 9ª temporada de Bob Esponja, em 2013, o cara é mestre no que faz. Em 2019, ele deixou seu cargo em Bob Esponja para trabalhar na série The Cuphead Show, da Netflix, retornando apenas para a 13ª temporada em 2022. E claro, para esse curta da 16ª temporada. O Adam Paloyan fundou o seu próprio estúdio de animação em 2023, o Pinwheel Inc. E é graças a isso que animações como o clipe da música Videogames da banda Tenacious D do Jack Black existem. Esse clipe já comprovava o nível da qualidade desse estúdio e o talento do próprio diretor. Então tê-los com liberdade máxima para fazer o curta Go Fetch de Bob Esponja não tinha erro. Era certeza que algo maravilhoso ia sair. A animação do curta foi feita no software Maya, enquanto a junção das partes e das cenas e a renderização do episódio foi feita no Blender. Sim, o Blender pode ser um programa gratuito, mas é extremamente versátil e um dos melhores do mercado. O filme Flow, que foi feito inteiramente nele, ganhou até mesmo um Oscar de melhor animação esse ano. Eu vou deixar isso aqui. O episódio começa nos campos de Águas Vivas, onde o Bob Esponja brinca com Gary de pegar a bolinha. Diferente dos episódios ocasionais de Bob Esponja, o Gary tá muito fofo aqui. Os olhinhos vesgos dele são um charme e ele parece tão feliz com essa bolinha. O Bob Esponja relembra que eles têm essa bolinha desde que o Gary era um filhote, e a transição do flashback pros dias atuais é sensacional, mantendo a bolinha praticamente na mesma posição, só mudando o estado dela. No momento que o Bob Esponja vai jogar a bolinha novamente pro Gary, não tem como não se impressionar com o nível da animação 3D desse episódio. A antecipação extremamente exagerada do Bob Esponja, o Squash and Stretch. Esse episódio não somente utiliza os princípios de animação, como faz um verdadeiro show com eles. Bem, a bolinha vai parar perto de uma vala e um moleque aleatório chuta ela pra dentro desse abismo. I did it, Mommy! I kicked the ball! Inclusive, a voz desse menino é do próprio Roger Bumpass, voz original do Lula Molusco.
Eu não sei se alteraram o pitch da voz pra ela ficar mais fina ou se ele conseguiu alcançar esse tom, mas ficou sensacional. O Bob Esponja se desespera quando a bolinha cai no abismo, e antes mesmo que o Gary possa miar, que não tá nem aí pra bolinha, o Bob Esponja se joga no abismo com ele pra ir atrás dela. We're gonna die! Eles caem em cima de várias bolas de diferentes tipos, mas a bolinha do Gary não tá lá, e sim em cima de uma pilha de crânios. It was just sitting here on this gruesome mound of gnawed bones. Quando eu vi essa cena apenas em uma imagem, antes de saber do que o episódio se tratava, eu jurava que fazia parte do novo filme, Search for Squarepants, porque além de ser em CGI, tudo nesse episódio é nível cinema mesmo. Logo em seguida, um peixe abissal surge e, como esse peixe, chamado Bessie, fica interessado na bolinha do Gary, fizeram um design dele baseado em um bulldog, até com a coleira de espinhos, o que ficou bem legal. Por ser um peixe lanterna, não tem como não lembrar de Procurando Nemo, apesar de que a versão do filme é muito mais aterrorizante do que a desse curta de Bob Esponja. Mas a Bessie não é a única parte desse episódio que me remete a Procurando Nemo. Tem outra cena mais pra frente que me lembra muito algo que vemos nesse filme. A Bessie morde a mão do Bob Esponja que segura a bolinha e arrasta ele e o Gary mais a fundo naquela parte abissal do oceano, que sinceramente parece muito algo que veríamos na Fenda da Pedra ou naquela vala de monstros do primeiro filme. O Bob Esponja todo quebrado nessa cena ficou muito bom, de certa forma nem parece 3D, e sim uma pintura altamente renderizada. E uma perseguição pela bolinha se inicia entre o Bob Esponja e Gary e a Bessie. E quando eles finalmente conseguem pegar a bolinha, nesse cenário maravilhoso, que parece mesmo de um digno especial de Halloween, o Gary é abduzido por um molusco meio alienígena e é levado embora. Então o Bob Esponja entra dentro de outro peixe abissal, que serve basicamente de veículo pra ele. É engraçado, o Bob Esponja não consegue tirar a carteira de motorista, mas consegue pilotar de boaça esse peixe, assim como o cinemóvel do primeiro filme. Não é preciso carteira de motorista para pilotar um sanduíche. Tadinho desse peixe. Então a Bessie, que continua atrás do Bob Esponja e da bolinha do Gary, aparece de forma medonha e eles chegam a um campo minado. O que já é outra cena que remete a Procurando Nemo, já que essas minas navais também aparecem no filme. E eu não acharia estranho se tivessem tomado como inspiração a cena do Nemo pra fazerem essa do curta. E claro, é uma cena assustadora ver eles passando por essas bombas, porque elas dão a entender que eles estão realmente numa parte extremamente perigosa do oceano, até mais que a vala dos monstros. O Bob Esponja é jogado pela Bessie em uma mina naval, o que causa uma explosão e o Bob Esponja vai parar dentro de outro peixe macabro. E uma cena em raio-x lindíssima é mostrada, apresentando Bob Esponja, o Gary e a bolinha passando por dentro das entranhas do peixe, até chegar em uma segunda cabeça dele. E o Bob Esponja correndo atrás da bolinha, pulando de um lado pro outro com essas plantas luminosas que parecem pré-históricas, é muito lindo de se ver. Até que o Bob Esponja para em cima da criatura mais medonha desse episódio, um polvo gigante, até que um tanto realista, que parece o Lula Molusco. That looks like Squidward. Esse polvo pega uma formação rochosa pontuda e usa de clarineta para jogar o Bob Esponja e o Gary longe. E eles finalmente chegam nos campos de águas vivas novamente. E quando o Bob Esponja acha que finalmente está tudo bem, isso acontece. We are truly invincible. Gary, I'm gonna throw you the ball. Essa cena é grotesca, o Bob Esponja sendo mastigado e estraçalhado pela Bessie é horroroso. Mas o Gary salva o Bob Esponja trocando a lâmpada da Bessie pela bolinha dele. E apesar do Bob Esponja estar em pedaços, o Gary ensina uma lição muito valiosa sobre desapego, sobre criar novas memórias e não se prender a algo do passado. Esse episódio é excelente. I did it, Mommy. I kicked the ball again. Esse moleque é um salafrário. E assim, o curta Golfete acaba, deixando um recado brilhante pro público, de que Bob Esponja pode se reinventar, e de que CGI não é sinônimo de algo ruim ou mal feito. E claro, deixa um recado pros produtores também, de darem mais liberdade para esses talentosos artistas do desenho, que conseguem tirar leite de pedra e criar verdadeiramente uma obra de arte. O plot do episódio é simples, uma bolinha de brinquedo
segredo que Bob Esponja precisa ir atrás em um local tenebroso, mas eles transformaram isso em um espetáculo de roteiro, arte visual e até mesmo sonora. Parabéns a todos os envolvidos que conseguiram provar de uma vez por todas, apesar de serem um episódio especial, que Bob Esponja de qualidade não está morto. Esse episódio poderia facilmente ser um curta a passar nos cinemas como introdução ao Search for SquarePants, coisa que a Pixar faz em muitos de seus filmes. Opa! O quê? Você tá falando do clube do APDN? Tem erros de gravação exclusivo para membros? E o nickname dos membros aparece no final de cada vídeo? Tem até acesso antecipado a alguns vídeos extras do canal? Tem emojis do canal e selos de tridentes coloridos para marcar o tanto de tempo que o membro foi membro? E custa somente R$ 4,99 no próprio YouTube? É, Bolinha, você me convenceu, eu quero 7. E você deveria se tornar membro do clube do APDN também. O que você falou da minha mãe? Bom, pessoal, foi isso. Esse foi o episódio Go Fat, da 16ª temporada de Bob Esponja. Acredito que essa temporada está aqui pra provar por que Bob Esponja está vivo até hoje, e eu não poderia estar mais alegre em vê-la se realizando. Espero ansiosamente pelos próximos episódios e, principalmente, pelo futuro maravilhoso que esse desenho tem a nos apresentar. E eu espero que tenham gostado da análise. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um fortíssimo abraço, pessoal, e até mais!